através de portaria, leis, ou mesmo decisões, né? Então, a proposta é sempre trazer o que está acontecendo no momento para deixar as associadas atualizadas, né? De todas essas notícias que estão saindo. Então, falamos recentemente do programa Litígio Zero, do acompanhamento dos maiores contribuintes, e hoje nós vamos falar dessa decisão do STF, que provavelmente todo mundo já pelo menos ouviu ou leu assim em algum jornal, porque ela foi muito divulgada, né? Essa questão, a decisão do STF, quebra da coisa julgada tributária, contribuintes vão ter que pagar CSLL desde 2007, então diversas informações, e a proposta aqui é esclarecer para que quando for se deparar com alguma dessa notícia fique mais fácil de entender o que está se falando, né? Então, para contextualizar, embora as notícias e a própria temática seja essa quebra da coisa julgada tributária, por trás desse tema mais amplo, mais genérico, existe um caso concreto, né, que é a constitucionalidade da CSLL e a coexistência de duas decisões. Então, para ficar mais lógico, nós vamos primeiro trabalhar esse caso concreto e, posteriormente, vamos falar desses efeitos genéricos que esse julgamento do STF trouxe para o âmbito tributário. Está sendo compartilhado, não? Isso, está sendo compartilhado. Se vocês puderem confirmar se está passando a apresentação, se está tudo em ordem, seria bem legal. Estamos vendo sim, doutora Letícia. Ótimo, perfeito. Obrigada. Então, vamos lá para o caso concreto, né? No dia 8 de fevereiro de 2023, o STF julgou 2 recursos extraordinários, né? Ambos em repercussão geral, que significa o que foi decidido nesse processo se aplicará a todos os processos em trâmite no país que tratem dessa mesma temática. Então, repercussão geral, tema 881 e tema 885. E o que esses casos, esses recursos discutiam especificamente? Bom, a contribuição social sobre o lucro líquido ela foi instituída pela Lei 7.689 de 88, né? Já faz algum tempinho. E lá nos anos de 1990, diversas empresas entraram na justiça para obter o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa contribuição, né? Porque essa contribuição não teria respeitado o procedimento correto de instituição, que seria a lei complementar, e também não respeitou o princípio da anterioridade, que é para ela ser cobrada, ela só pode ser cobrada 1 ano depois da sua instituição. Então, diversas empresas ingressaram no judiciário e conseguiram uma decisão favorável de que era inconstitucional a cobrança da CSLL e que, portanto, não precisaria pagar. E essas 2 empresas aqui dos recursos se englobam nessas empresas que entraram lá em 1990, a Braskem e a TVM, né, Têxtil Bezerra de Menezes. Ocorre que, após essa instituição, em 2007, o STF, no julgamento da AD 15, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, ela declarou que a CSLL ela era constitucional, ela era válida. Então, a partir desse julgamento, todas as empresas deveriam passar a pagar esse tributo, né? E aqui nós temos uma linha do tempo para ficar mais claro toda essa situação. Então, lá em 1988, teve a publicação da lei que instituiu a CSLL, porém, não cumpriu os requisitos necessários para a validade, então diversas empresas entraram com ações, né, aqui no verdinho, e conquistaram o seu direito de não recolher a CSLL, pois estava decidido, né, tinha se decidido nesses processos individuais que ela era inconstitucional. Porém, em 2007 veio o STF, então, e falou que era constitucional sim, e que as empresas deveriam pagar. Então, qual que era, a partir de 2007, qual
que foi a discussão? A coexistência dessas duas decisões. A empresa tem uma decisão favorável a ela, falando que ela não precisa recolher a CSLL, e tem a decisão do STF falando que a contribuição é válida e que ela deve ser recolhida. Qual dessas duas prevalece? E aqui um detalhe, essas empresas já tinham um trânsito em julgado, ou seja, o processo delas, quando o STF julgou essa ação declaratória de inconstitucionalidade, já estava acabado, já estava sacramentado, não havia mais recurso, então aquilo que estava decidido não poderia mais se modificar. Então, desde 2007, havia essa discussão que só foi decidido pelo STF agora, dia 8 de fevereiro de 2023. Pouco tempo depois. Né? Tá certo. E o que ficou decidido, então, nesse caso concreto da CSLL e da coexistência das duas decisões? Então, só deixando claro aqui, nesses recursos não estava decidindo se a CSLL é devida ou não. Já está decidido pelo STF que sim, ela é devida. Mas estava se discutindo essas duas decisões, uma individual do contribuinte e a outra do STF, que teria efeitos para todos, né? Então, o STF decidiu o seguinte, que essa decisão de 2007 que ele deu se sobrepõe a todas as decisões individuais transitadas em julgado que autorizavam o não recolhimento da CSLL. Complicou, porque diversas empresas, e essa é uma discussão de bastante impacto econômico, porque nós estamos falando de empresas, a Braskem, a Samarco, Pão de Açúcar, Embraer, então diversas empresas tinham essa, e tem ainda, né, essa discussão no judiciário. Mas o que mais deixou os contribuintes perplexos e até a própria comunidade tributária foi a inexistência de modulação de efeitos dessa decisão. Então, além da decisão do STF se sobrepor às decisões individuais, não houve modulação de efeitos, ou seja, a decisão vale tão logo ela seja publicada e transite em julgado. E isso significa que não é que ela passa a valer daqui para frente, ela passa a valer desde sempre, ou seja, desde 2007. Para trás, inclusive. Daqui para trás, inclusive. Desde 2007 é válida essa cobrança. Então, desde 2007, todas as empresas, inclusive aquelas que têm decisão judicial transitada em julgado, ou seja, processo finalizado, concedendo o direito de não recolher o CSLL, tinham que ter pago desde 2007 essa contribuição. E daí que vem a grande dúvida, né? Então, há empresas que terão que pagar a CSLL em relação ao passado. No caso da CSLL, sim, porque não foi aplicada essa chamada modulação de efeitos, que é um mecanismo que o STF usa para definir o momento da cobrança, assim como ocorreu no caso do ICMS e diversos outros processos, né? Limitar a aplicação da decisão dele, né? Exatamente, limitar. Mas não fez isso. Um limite temporal. Não fez isso. Então, sim, as empresas terão que pagar em relação ao passado. Isso, então, significa que a Receita Federal pode cobrar as empresas desde 2007, que foi quando o STF falou que era constitucional a CSLL? Aí vem a questão, depende. Porque se existe uma empresa que ela tem essa decisão favorável a ela, transitada em julgado, mas desde 2007 nunca houve uma cobrança por parte do fisco, aí não, ela não pode ser cobrada desde 2007, porque ainda existe a prescrição. Ainda existe a prescrição. Sim, instituto jurídico que até o momento não teve nenhuma releitura pelo STF, STJ, nada. Então, o fisco só pode cobrar os últimos 5 anos, de 2018 para cá. Agora, se lá atrás já houve uma cobrança pelo fisco, algum auto de infração em 2008, 2009, execução fiscal que esteja suspensa, aguardando esse julgamento do STF,
aí sim essas cobranças serão validadas e a empresa, se ela não recolheu, ela pode ter que recolher desde lá de trás. E aqui um ponto que a gente levanta, né, com relação a essa cobrança dos últimos 5 anos, ou até há mais tempo, né? Vai incidir a correção monetária? Vai incidir juros? Vai incidir multa? Como essa decisão do STF ainda não foi publicada, não se sabe se há alguma menção sobre esse ponto na decisão. O que nós, advogados, entendemos, né? Que se a empresa ela tem uma decisão favorável a ela, que concede o direito de não recolher um tributo, e posteriormente o STF fala que esse tributo é constitucional e precisa ser recolhido, não é que ela deixou de recolher, ela tinha uma decisão judicial que a garantia, né, que abraçava esse contribuinte. Então seria injusto cobrar juros e multa desse contribuinte. Correção monetária, mais difícil de se discutir que não incida, né? Agora, juros e multa, entendemos que há fundamentos jurídicos para tentar afastar uma eventual cobrança, né? É porque ela não era inadimplente, né? Não, ela não deixou de pagar porque ela quis. Deixou de pagar em razão de uma decisão favorável a ela. Exato. Uma decisão judicial finalizada, transitada em julgado, que irrecorrível, não dava mais para mudar, né? Então, esse é um ponto que pode ser que venha a ter bastante discussão futuramente. E aqui eu trouxe um exemplo, porque desde o dia 8, que teve o julgamento, né, desses 2 recursos, as empresas têm se movimentado, têm publicado notícias, informações, e aqui é um exemplo do fato relevante do Pão de Açúcar, né? Onde ele fala que ele tinha uma decisão judicial transitada, julgado há 31 anos, né? E que diante dessa decisão eles apuraram, digamos, rapidamente assim, porque ainda não foi auditado, né, um valor negativo aí de 290 milhões em débitos de CSLL. Então, isso vai ser auditado ainda para ver se não é um valor menor ou até a maior, mas como ainda não houve a publicação dessa decisão lá no STF, o processo ainda não acabou, eles estão aguardando, né, para ver se vai ter alguma modificação para tomar as estratégias aí, as medidas possíveis diante dessa notícia. Então, com relação ao caso concreto da CSLL, que estava em julgamento lá naqueles recursos extraordinários, é isso, né? Então, ficou decidido que entre a decisão do contribuinte que permitia que ele não cobrasse, que ele não pagasse a CSLL, e a decisão do STF que determinava o pagamento, prevalece a do STF. E agora os contribuintes que não pagaram vão traçar as estratégias jurídicas para ver como que será feito esse pagamento, e lá ainda vamos conversar um pouco sobre essas possibilidades. E agora, partindo para esses efeitos mais gerais desse julgamento, que é propriamente da coisa julgada tributária, né? No geral, então, o que ficou decidido no julgamento do STF? Bom, ficou decidido que a decisão do contribuinte, uma decisão judicial favorável a ele, que transitou em julgado, processo finalizado, não tem mais recurso, acabou, não tem mais discussão, que autorizava o não pagamento do tributo, cessa essa decisão, ela cessa sua eficácia automaticamente diante de um novo entendimento do STF que venha considerar a cobrança desse referido tributo constitucional. Então, quando a gente fala em transitado em julgado, seria essa coisa julgada, né? Essa garantia de que o processo acabou, é definitiva, aquela decisão, aquela solução que o contribuinte teve, ela é definitiva. E quando a gente fala em automaticamente, é que o fisco não vai precisar ajuizar uma ação rescisória ou uma ação revisional
para que essa decisão deixe de valer, o que é um procedimento previsto legalmente, né? Mas o STF entendeu que ele decidiu o contrário ao que ficou decidido no processo do contribuinte, automaticamente cessa os efeitos dessa decisão. Desde que, e aqui tem uma ressalva, né, a decisão do STF seja em ação direta ou em sede de repercussão geral, ou seja, entendimentos que se aplicam a diversos processos, ou seja, são mesmo situações fáticas e jurídicas para diversas pessoas, né? Não se trata de um caso em específico. Então, aqui acho que até cabe um exemplo para ficar mais clara essa questão de se aplicar a mais de um contribuinte, né? Se a gente fala, por exemplo, de um professor numa sala de aula que ele é humilhado por um aluno e esse professor entra com uma ação de reparação em face do aluno e consegue uma indenização e recebe essa indenização, e posteriormente o STF que decide que o professor não pode pedir indenização em face de aluno, essa decisão não vai se aplicar a esse processo, porque ele foi um único processo isolado. Esse professor não pede continuamente indenizações em face desse aluno. Agora, é diferente, por exemplo, de um pai que tem uma decisão judicial que ele deve pagar alimentos ao filho. Então, é uma relação periódica, todo mês ele precisa pagar alimentos, né? Mas essa decisão, ela pode mudar diante das circunstâncias. O pai ficou desempregado, o filho passou a ser maior de idade, ou começou a trabalhar, não precisa mais desses alimentos. Então, essa que é a chave, são relações de trato continuado, relações que se renovam periodicamente. Então, e outro ponto que o STF trouxe é que quando tiver essas decisões que determinam a cobrança de tributos, deve-se respeitar os princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. São princípios que garantem que o contribuinte, diante de um novo tributo, ele não necessite recolher logo amanhã esse tributo. Ele tem um período para se adequar, rever todo o seu caixa para começar a pagar esse tributo. Então, o imposto de renda, por exemplo, se tiver uma instituição, uma mudança drástica, ele vai ser cobrado só no exercício seguinte a essa mudança. A CSLL, IPI, PIS, COFINS, 90 dias depois, né? Então, tem um período para que o contribuinte possa se adequar. Então, o STF garantiu isso nessa decisão. Então, na prática, se o contribuinte ele tem uma decisão favorável a ele, que ele ganhou de forma definitiva, que permitia que ele não pagasse algum tributo, ele perde esse direito se tempos depois o STF decidir diferente, se o STF decidir que esse tributo precisa ser pago. E então essa decisão, ela não vale, já respondendo aqui a pergunta, né, apenas para a cobrança da CSLL. Essa tese, ela vale para todos os tributos que são pagos de forma continuada. Renova mensalmente, trimestralmente, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, ISS. E essa é uma informação que consta do próprio site do STF, né? Eu deixei aqui na nossa apresentação uma matéria que faz uma leitura do julgamento, né? E lá está expresso isso. Então, não vale apenas para a CSLL. E para outros tributos, então, haverá a cobrança do passado? Vai depender também, porque se for um outro julgamento, outra situação fática ou jurídica, o STF daí ele vai decidir caso a caso se vai ter modulação de efeito ou não. Então, pode ser que tenha modulação de efeitos e que não haja cobrança do passado, como pode ser que não haja, assim como ocorreu nesse que nós estamos conversando, e que vai ter a cobrança do passado, né? E então, o que acontece agora depois dessa decisão de 8/3 é automático? Ainda não.
porque essa decisão ela não foi publicada formalizando o que foi decidido. O que nós tivemos foi um julgamento, né? Os ministros proferindo votos, mas a decisão final ainda não está pública para que nós pudéssemos analisar. Então, ainda existe a possibilidade lá da Braskem, da TBM, recorrer, né, opor um recurso aí que se chama embargos de declaração para esclarecer eventuais dúvidas que venham ocorrer em relação a essa decisão. Inclusive a modulação dos efeitos. Pode-se discutir a modulação, exatamente. Na exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Exatamente, mesmo porque... aconteceu nos embargos. Exatamente. Então, existe essa possibilidade, mesmo porque existe um julgamento do STF, ou melhor, do STJ, que ocorreu em 2011, que é o tema 340, no qual ele decidiu para todos os contribuintes que aquela decisão transitada em julgado que afastava o recolhimento da CSLL prevalecia mesmo após a decisão do STF em 2017. Então, além da coisa julgada do processo individual, o contribuinte também tinha segurança desse julgamento do STJ. Então, essa mudança que ocorreu com essa decisão do STF agora dia 8/2, de fato, ela mudou o entendimento. Então, deveria ter ocorrido a modulação, que não ocorreu. Então, é possível sim, e acredito que vai ocorrer essa discussão ainda no processo, né? E daí, então, já diante dessa decisão do STF da ausência de modulação de efeitos, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela publicou um ofício orientando as empresas como é que elas deveriam fazer constar essa informação nos balanços dela, né, nas demonstrações contábeis até 31/12/2022. Embora a CVM reporte-se mais a empresas de capital aberto, é uma orientação que vale para todas, né, não apenas elas, no sentido de reanalisar os processos que as empresas têm para ver se há decisões com relação à CSLL ou outros tributos que possam ir nesse mesmo sentido, para provisionar esses valores na demonstração contábil, né? Então, esse ofício aqui, 1 de 2023, traz essa orientação, bem como as normas, né, de contabilidade que prevêem, né, como se fosse uma retificação, um adendo a essa demonstração, para constar essa nova informação diante do julgamento do STF. E já existem projetos de lei prevendo aí, tentando reduzir esse impacto financeiro da decisão do STF para as empresas. Então, por exemplo, tem um projeto de lei que pretende impedir o desembolso com relação ao passado, falando que todas as decisões até dia 10 de fevereiro têm que ser moduladas. A regra geral é a modulação de efeitos, para incluir essa decisão do dia 8. Outro projeto de lei, ele traz aí tipo um refis, que é o PERT, né, que é um Programa Especial de Regularização Tributária, do fim da eficácia da coisa julgada. Então, planos de pagamento de 20, 10, 15 anos, com descontos de multa, juros, para que as empresas não tenham um impacto tão relevante, né? Ou até mesmo uma transação aí com o fisco, uma transação excepcional para pagar esses débitos. Mas são projetos de lei, né? Não são leis. Então, eles estão ainda em trâmite no Congresso Nacional, não tem uma votação, e também provavelmente vai depender bastante de um eventual embargo de declaração, o que ficar decidido, para ver se esses projetos de lei seguem adiante. Então, o panorama geral dessa decisão do STF é isso, né?
É um pouco complexo, um pouco jurídico demais, mas assustador. A gente fica à disposição para solucionar. É um pouco assustador também para as empresas e para os contribuintes no modo geral. Bom, já tem até dúvidas aqui. Isso, vamos lá então? Existe Recapagens que trabalha hoje com sentença de decisão STF que se refere ao não pagamento de diferença de ICMS. Neste caso, elas correm risco de voltar a pagar? Vai depender dessa questão do não pagamento de diferença, seria o DIFAL do ICMS? Porque, assim, precisa ter um julgamento nos tribunais superiores a respeito desse tributo que elas têm sentença falando que não precisaria recolher, né? Então tem que ser também um tributo de prestação continuada, né? Exatamente. O ICMS é um de trato continuado. Algo que um crédito isolado, né? Teve uma decisão que a empresa ganhou, por exemplo, né? Mas de um evento isolado, um fato gerador de um tributo de forma não continuada. Então, não cabe nesse caso, né? Essa decisão do STF não caberia para essas empresas que já ganharam algum evento, né, algum processo tributário, né, onde um crédito surgiu para a empresa de uma forma de um fato gerador único. Mas se se tratar, né, essa diferença do ICMS deve ser o DIFAL, né? Acredito eu que seja que a discussão do DIFAL também aconteceu muito na praça. Mas precisaria também entender Isso. O julgamento que está acontecendo no STF ou no STJ a respeito dessa temática. Essa temática também, né? Mas de qualquer forma, sim, doutora Letícia, vamos dizer uma coisa. Se não for essa pessoa, quem que foi? O Rodrigo. Né? Rodrigo, obrigado pela sua participação. Então, se não for isso, se não for o que a gente falou aqui, por favor, esclarecer um pouquinho mais para nós, a gente está à disposição aqui. Doutora Letícia, então quer dizer, me fala uma coisa, se eu sou uma associada da Soban, né? E eu já tenho lá uma decisão favorável, não só da contribuição social sobre o lucro, mas qualquer outro tributo, IPI, ICMS, imposto de renda, enfim, né? Todas aquelas coisas que estou ali. E eu já ganhei ação, né? Eu sou uma associada, eu já ganhei essa ação. A decisão foi favorável, estou dormindo tranquilo agora, porque já transitou em julgado, não caberia mais recurso nada. Nossa, graças a Deus eu ganhei, não vou precisar pagar isso daí. Como se trata de tributo, né, de prestação continuada, como esse que nós fizemos agora, se o STF, numa oportunidade, decidir diferente, favorável ao fisco, aquela matéria que eu já tinha ganhado naquele processo, então eu corro o risco do fisco querer cobrar isso que eu ganhei lá atrás. Sim, se não houver modulação de efeitos, né? A modulação pode não alcançar esse passado onde discutia aquela questão, né? Exatamente. Mas se não tiver a modulação, vai poder pegar desde os últimos 5 anos. Os últimos 5 por causa também da prescrição. Exatamente. Da prescrição. De qualquer forma, essa limitação estaria sempre nos últimos 5 anos, a não ser, como a doutora falou, né, que essa matéria, o fisco já tenha uma ação, um auto de infração que está sendo discutido, uma execução fiscal, mesmo o auto de infração que ainda está no processo discutido administrativamente, né, houve uma execução fiscal, depois aí está discutindo essa matéria. E aí o STF acaba decidindo diferente agora, aí o fisco pode buscar, não tem que respeitar os 5 anos da prescrição. Se já tiver uma cobrança, ela pode vir a ser validada, sim, até antes dos 5 anos, caso não tenha ocorrido a modulação. Certo. Agora, se tem uma modulação falando que essa decisão vale daqui para frente, o passado está garantido. Então, quem pagou, pagou. Quem não pagou, não pagou. E daqui para frente, todo mundo vai pagar. Certo.
vai depender muito da modulação também, né? Se ocorrer a modulação, né, é o limite temporal e a partir de quando a eficácia dessa decisão, né, vai ocorrer. Antes, eu me lembro, né, que poderia isso também acontecer no caso de, se tivesse alguma decisão diferente do Poder Judiciário, do STF, né, que é a última instância em matéria constitucional, contrária ao que o contribuinte já tinha ganhado no passado, o fisco até podia buscar aquilo que ele perdeu lá atrás, mas ele tinha que entrar com uma ação chamada ação rescisória, para rescindir a sentença, né, para quebrar aquela sentença ou aquela coisa julgada, né, da qual ele fisco perdeu, né, numa demanda tributária, ele perdeu. Mas agora o STF entendeu que eu, o fisco, tenho razão. Poxa, mas eu perdi aquela ação lá atrás. Então ele tinha que entrar com uma ação chamada rescisória para rescindir, quebrar aquela decisão, né, que não era fácil, né, era uma coisa difícil, e tinha um prazo de 2 anos para isso. Um prazo de 2 anos daquela sentença. Né? Deu aquela sentença, transitou em julgado, o fisco tinha 2 anos para ele, se tivesse uma alteração favorável a ele, ele podia então entrar com uma ação, convencer o juiz que agora tem uma decisão diferente, que ele fez lá atrás, o juiz excepcionalmente quebrar essa sentença, ele poder cobrar. E tinha que ser dentro dos 2 anos. Agora isso não tem mais. Nesse tipo de julgamento que reverte a cobrança de um tributo, antes era inconstitucional, passou a ser constitucional, ou o contribuinte tinha uma decisão favorável e agora o entendimento ficou desfavorável para ele, nesses casos não precisa mais da ação. O STF entendeu que é automática a cessação dos efeitos dessas sentenças. O fisco não precisa entrar com uma ação decisória para quebrar a sentença do passado. É automático. Exatamente, é automático. Pois é mais digamos assim, no meu modo de ver, aqui uma opinião pessoal, né, é mais um golpe, digamos assim, né, mais um golpe no sentido assim de, como diz aqui no interior, uma paulada, né, na cabeça do contribuinte. Por quê? Pelo amor de Deus, né, você aqui, alguns dizem, né, no Brasil, principalmente em matéria tributária, nem o passado é seguro, até o passado é incerto. Veja o que aconteceu. É uma coisa que vem revolver o passado. Sim, é que o grande problema desse julgamento é que não teve a modulação dos efeitos, porque se a gente olha de um aspecto concorrencial, o que o STF fez foi tentar igualar todas as empresas. Então, por exemplo, a CSLL, muitas empresas não recolhiam porque tinham essa decisão favorável lá de trás, de 1900 e pouquinho. E várias empresas que recolhiam, concorrentes a essas empresas, que recolhiam a CSLL, porque não tinham ação, foram fundados posteriormente a 2007. Então, concorrencialmente, o que o STF fez foi colocar essas empresas em patamar de igualdade. Ambas vão ter que recolher. Então, concorrencialmente, dar uma equilibrada, né? Mas o grande problema e que afetou em muito a segurança jurídica foi determinar essa cobrança retroativa, né? Retroativa para empresas que tinham sentenças, que tinham coisas julgadas favoráveis a ela. Então, lógico, é discutível, mas equilibrar a concorrência, daqui para frente todo mundo recolher, até que ok. O problema é você cobrar de uma empresa que estava atuando de acordo com a decisão judicial que ela tinha. Buscou os direitos, né? Ganhou, foi assegurado o direito do Poder Judiciário e agora... Exatamente. Então, perdeu. Até a questão da modulação dos efeitos, ela foi bastante discutida pelos ministros nesse julgamento e não foi uma decisão unânime, né? Foi 6-5. Então, 5 ministros entendiam que deveria ocorrer a modulação. Inclusive, o ministro Fachin, né? Ele falava que o futuro ele pode ser incerto,
mas o passado ele não pode ser duvidoso. Então, que essa decisão, ela deveria ser modulada, porque senão feriria sim a segurança jurídica. Então, pode ser que haja algum efeito desses embargos de declaração, porque não havia um consenso, não havia uma unanimidade entre os ministros. O que ganhou foi a maioria, mas 5 ministros entendiam sim que não se podia cobrar o retroativo, só daqui para frente. Certo. Que é mais razoável, né? Exato. Olha, o Rodrigo explicou lá que é sim, em relação ao DIFAL, né? Então, como se trata de uma obrigação continuada, Rodrigo, né? O DIFAL é uma obrigação... E ainda o julgamento, se for esse que a gente está pensando, né? O julgamento sobre o DIFAL é devido em 2022, ele ainda não finalizou, né? Pelo STF. Então, ainda não há uma decisão para se aplicar. Mas se nós estivermos falando desse mesmo julgamento... Sim. Poderia atingir, né? Poderia atingir. Sim. A depender da decisão do STF. Isso. Temos lá, mais do que nunca estamos precisando de urgência na reforma tributária. Rodrigo, com certeza, né? Agora tem se falado aí, né, que inclusive foi criada uma secretaria extraordinária, né, da reforma tributária, que o Dr. Bernardo Api, que é um dos mentores aí de um dos projetos, né, o PEC 45, que está tramitando aí na Câmara. Ele é o secretário extraordinário da reforma tributária, né, o Dr. Bernardo Api. Sim, mas ele está à frente disso. Então, até já falamos aqui, né, numa ocasião no passado, sobre as propostas da reforma tributária, inclusive naquela ocasião, né, do Dr. Bernardo Api, né, que estava na frente aí do Conselho de Contribuinte. Hoje ele é um secretário extraordinário, né, da Secretaria de Planejamento do governo atual, né, e diz então que há uma perspectiva de que até o meio do ano saia alguma coisa com relação à reforma tributária. Tenho certeza que nós vamos voltar aqui a estar falando isso, sim, trazendo as novidades aí da evolução dessas propostas aí, né? Agora, Rodrigo, eu não espero muita, assim, infelizmente, não sou muito otimista, né, com relação de que a reforma ela vai diminuir a carga tributária, é praticamente impossível, né? E também não poderia aumentar. O que ela pode mexer, eu acho, né, seria na questão da simplificação, né? E vou dar um pouco mais da simplificação aí de toda essa complexidade que é se administrar aí os assuntos tributários da sua empresa, por exemplo, né? As obrigações acessórias, principalmente, que é uma infinidade de coisas que a empresa é totalmente perdida, a gente sabe disso, uma emaranhada de coisas, né? Então, tem que ter aí uma equipe muito cara, né, e poderosa, muito atenta, e mesmo assim não é fácil estar atendendo todas as obrigações exigidas pelo fisco, né? E a questão da guerra fiscal também dos estados, né? A questão do BIFAL, por exemplo, seria resolvido, né, se tivesse essa proposta do próprio Dr. Bernardo Api. Uma das propostas é a unificação de 5 tributos, né? O IPI, o ICMS, o ISS, PIS e a COFINS, né? Então, o ICMS deixaria de ser tributos estaduais, passaria então esses 5 tributos passariam a ser chamados de IVA, né? Imposto de Valor Agregado, lá. Assim como é em outros países. Nos outros países já é assim, exatamente, né? Então, não seria o ICMS, com isso a gente teria, enfim, um alívio muito grande, porque não teria mais essa guerra fiscal, na medida em que o ICMS é de competência estadual, né? Então, para que estado que eu pago um tributo quando eu faço compra de um estado para outro, a mercadoria circula de um estado para outro, é aquela guerra, né? Cada estado quer a sua fatia. E o ISS também, nem se fala, os municípios brigam muito, né? Onde que deve ser pago o ISS, o Imposto da Prestação de Serviço.
associadas que são prestadores de serviço. Mas acredito que, no caso aqui, as associadas, elas sempre recolhem, acredito eu, que o serviço seja prestado mais na sede da empresa, né? Tem muitos casos em que os serviços não são prestados na sede da empresa, são prestados em outros municípios, no local da prestação do serviço. É isso, recolhe o ISS onde, né? Onde está a sua empresa sediada, onde foi o local da prestação de serviço. Cada município vai querer sua fatia, tem que pagar muitas vezes em duplicidade para não correr o risco de ser cobrado. E o ICMS também é assim, é uma loucura. Então isso tudo acabaria, eu acho que isso a gente teria um ganho com a reforma, né? Se vingar a proposta do doutor Renan aqui, que é a unificação desses 5 tributos aí. E a questão também do enquadramento do IPI, né? Do IPI, no caso da indústria, mas pode ser que tenha o caso aí de algumas empresas aqui da Soban que tenha também essa tem que enquadrar o produto dela na classificação de IPI, que é um fim de mundo, ninguém sabe que tem, a gente consegue, que são milhares de folhas de classes para você enquadrar o seu produto, é uma loucura. E aí é uma insegurança jurídica muito grande. A gente também teria uma grande benefício nesse ponto também. Mas assim, a gente concorda com o Rodrigo, mais do que nunca precisamos de uma reforma tributária aí, né? Para acabar com essas parafernálias que existem em matéria tributária, né? E traz uma insegurança jurídica muito grande para as empresas. Agora, reduzir imposto, eu acredito que não vai acontecer. Meio difícil, né? Doutora Letícia, vamos lá, eu estava traçando aqui algumas coisas, não sei se tem mais alguém aí que queira perguntar, pode abrir o microfone, pode colocar no chat aí. Essa pergunta. Me fala uma coisa, essa decisão do STF também se aplica aos julgamentos do STJ, porque o STJ é uma instância, digamos assim, vamos dizer que ela é inferior ao STF, seria o mesmo patamar, né? Que o STF ele discute matéria constitucional, tudo que diz respeito a mexer com a Constituição Federal. E o STJ está no mesmo nível, muita gente acha que o STF está acima do STJ, mas na verdade ele está no mesmo patamar, mas o STJ ele discute matéria infraconstitucional, né? Tudo aquilo que diz respeito, quer dizer, uma matéria que não chega na Constituição Federal, para no STJ. E podemos também ter alguma matéria tributária que para no STJ, que na matéria do STF, porque não está violando, não está mexendo, não está aí entrando no âmbito da Constituição Federal. Então a pergunta é, se o STJ também entender diferente, matéria que já foi discutida no passado, infraconstitucional, também teria o mesmo efeito de não precisar mexer na coisa julgada? Essa é uma análise interessante porque pode ser que venha algo na publicação da decisão nesse sentido. Até agora não se falou nada se aplicaria esse mesmo entendimento. Porém, seguindo assim, um raciocínio lógico, é bem provável que sim. E sim, Claro. que caso ocorra essa mesma situação Vai seguir a lógica, né? De reversão, que agora o tributo é legal, né? Não constitucional. A cobrança desse tributo está de acordo com a lei e o contribuinte tem uma decisão favorável a ele para não recolhimento, entendo que siga essa mesma lógica, vai cessar os efeitos da sentença. Mas pode, como ainda não está expresso, pode ser que tenha discussão, né, no judiciário sobre essa aplicação. Doutora Letícia, vê se dá uma boa notícia para a gente agora, vai? Não sei se talvez tenha falado aí alguma coisa, se sim, eu também tenha captado aqui. Essa decisão também se aplica na situação inversa, ou seja, o contribuinte perdeu no passado e já está, né, como se diz, a coisa julgada já, né, já está consolidada a questão, ele falou, nossa, perdi, agora estou pagando, já paguei, mas agora vem o STF e fala, não, diferente, entendemos agora diferente. O contribuinte, na verdade, com a nova decisão do STF, ele foi
favorecido. Isso também ocorre, o contribuinte poderia, opa, me dá o que é meu aqui, então, para ele é diferente, ele precisa respeitar a coisa julgada, ou teria que entrar com ação rescisória dentro dos 2 anos, como é que é? Pelo que a decisão, o julgamento não falou nada disso nessa situação inversa. Tá. Porém, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, logo após o julgamento, emitiu uma nota com os entendimentos dela a respeito desse julgamento. E nessa nota tem um tópico que fala que essa decisão também favorece os contribuintes, e lá eles falam que sim, que esse entendimento se aplica tanto quando a União perde, quanto ela ganha. Então, em ambos os casos, aplicaria esse entendimento, né? Até porque seria injusto com o contribuinte fazê-lo arcar, recolher um tributo eternamente, sendo que ele foi declarado inconstitucional, foi decidido que ele é inconstitucional, então não precisa recolher. Então seria injusto fazer, mesmo diante dessa decisão, fazê-lo recolher eternamente, né? Então a PGFN, em nota, disse que essa decisão favorece o contribuinte nesse sentido. Uma boa notícia, então, porque seria a aberração da aberração. Exatamente. Assim, embora em matéria jurídica, principalmente tributária, a gente não está muito assim. É até um pouco comum falar, nossa, que aberração. Hoje em dia está assim, né? Nossa, o que criaram, hein, meu Deus do céu, não é possível. Mas não tenha dúvida de que vai ter modulação para só passar a valer a partir do ano que vem. Então, o contribuinte não precisa pagar não a partir de hoje, mas a partir do ano que vem. Isso, talvez não vai poder recuperar o passado, ele só não paga daqui para frente. Se ele ganhar, né? Favorável no passado você não mexe. Existe só o fisco pode mexer no passado, você contribuinte, não. Então, não é que isso aconteceu, gente. Estamos achando que isso pode acontecer. Exatamente. Né? A gente está vendo as coisas aí. Né? Então, bom, assim, essa decisão do STF, uma outra pergunta aqui, né? Legal. Ela, acho que é legal, né? Essa decisão do STF também afeta outros processos que não são tributários, ou somente os que dizem respeito à matéria tributária? No julgamento ficou claro que essa decisão ela vai valer para relações jurídicas tributárias de trato continuado, né? Ou seja, tributário, né? Renova periodicamente. Mas pode ser que venham discussões de aplicação analógica, né? Mas, doutora Letícia, se isso acontecer, então, aí nós estamos mexendo numa coisa que é, digamos assim, constitucionalmente sagrada, que é a coisa julgada. Então, que é uma garantia constitucional. A coisa julgada é uma cláusula pétrea, né? Algo que não pode ser revisto na Constituição, para falar para si. Tem uma regra na Constituição, né, no artigo 5º, lá no inciso lá, que diz, né, que a lei, imagina uma decisão do judiciário, a lei não pode, como diz, a lei não pode interferir, né, mexer, em outras palavras, em 3 situações que não se mexe, né? Se a gente lembra que é o direito adquirido, adquirir um direito, você incorporou aquele direito, incorporou no seu estado ou no seu patrimônio, que não pode mexer mais. Nenhuma lei nova pode mexer no passado, se você tem um direito adquirido. A outra, o ato jurídico perfeito, você já fez um negócio no passado, já acabou, já está consolidado, né? Cada um cumpriu com a sua parte, né? Por exemplo, um contrato que você fez aí com alguém e todo mundo cumpriu a sua parte, não tem nada de errado e tal. Nenhuma lei, nem algo, nada novo pode mexer no ato jurídico perfeito, né? Um contrato é um exemplo, mas pode ser atos também unilaterais, uma doação, por exemplo, enfim. E a terceira coisa é a coisa julgada, né? Que a Constituição fala, nada pode mexer, em outras palavras, na coisa julgada. Agora vem o STF e diz, não, eu, STF, posso.
que, em tese, o STF é o guardião da Constituição, né? Ele que é responsável por interpretar a Constituição. Então... Para guardar a Constituição, né? Desculpa, aqui não é uma opinião, né? Eu posso dar minha opinião como jurista, né? Como advogado, como operador do direito, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente também, se não puder dar a nossa opinião aqui, embora também tem falado aí com relação a essa questão da opinião, que é perigosa, mas eu acho que aí também não está legal isso, né? As palavras, acho que não está bem isso. O nosso STF está deixando a desejar, né? Na função dele, né? Aqui ninguém fala em acabar com o STF, obviamente que não, né? Nós precisamos do STF, né? Que é um poder independente, autônomo, e ele tem que existir, né? Mas o que está acontecendo aí, decisões do STF nessa matéria, por exemplo, eu acho que está um pouco desarranjada em relação à finalidade própria do STF, na minha opinião. E também, com relação ainda a essa temática da cessação dos efeitos das sentenças, né? Nós falamos do caso concreto da CSLL, mas existem outros casos que devem surtir um alerta no contribuinte, né? Que, inclusive, algumas auditorias já vêm questionando, que uma delas é a questão do terço constitucional. Muitas empresas têm decisões transitadas em julgado falando que não se inclui o terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária, que era uma decisão pacificada pelo STJ, que recentemente, 2020, 2021, foi revista pelo STF, né? Então, essa é uma decisão que as auditorias estão revendo, né, naquele sentido do ofício da CVM, até com o intuito de talvez provisionar valores, ou pelo menos acompanhar como vai ser, né, esse entendimento agora do dia 8 nesses casos. E também um outro caso de bastante repercussão é a incidência do IPI na revenda de importados, né? Que também é um caso bastante importante, que teve bastante discussão no judiciário, era, não era, assim como é a CSLL. Então, esses parecem, por enquanto, serem os principais. Doutora Lê, agora eu vou correr um negócio agora. E essa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo dos COFINS, se o STF vem agora e fala, nossa, agora nós achamos que é constitucional a inclusão do ICMS. O que você acha? Milhões de empresas estão recuperando, né, esse crédito, mesmo aquela que não entraram na ação judicial, né? A questão foi pacificada agora, só podem retificar os últimos 5 anos. Falamos isso também, né? Essa questão do aproveitamento do crédito ICMS, do PIS e COFINS, né? Na exclusão do ICMS. As empresas que não entraram com ação, elas podem, né, retificar os últimos 5 anos da contabilidade, fazer surgir o crédito, né, e compensar daí para frente. E aquelas que entraram com ação, né, dependendo se pegaram ou não os efeitos de população lá, elas podem ter adquirido um crédito dos últimos 15 anos, dependendo do tempo que entraram com ação, né? E aí tem um crédito aí que estão compensando. Agora vem o STF, eu acho que estou falando aqui uma coisa que, desculpa, assim, eu sei lá o que, né? Estou viajando aqui, mas se o STF vem e fala, não, gente, agora a gente entende que nós erramos, é constitucional sim a inclusão do ICMS no base de cálculo. Então, vai ter um problema sério, né? Bastante, tendo em vista que as empresas já estão compensando, já estão com um precatório protocolado na União. Acho que não teria uma ousadia tão grande assim, né?
foi um julgamento que já demorou muito, assim, como esse da CLL. O grande problema do STF é essa demora no julgamento, né? Que complica para o contribuinte decidir o que fazer, né? Demorou muito. Quando julgou, teve embargos de declaração, mais 4 anos para julgar os embargos. Eu creio que essa decisão não muda mais. Vai ser sério. Porque senão vai ser bastante trabalhoso não só para os contribuintes, mas para o próprio fisco, né? Essa questão de cobrar de volta valores que não foram recolhidos, que foram compensados, analisar tudo isso, acho que seria um custo maior do que eles teriam talvez de verdade, né? Aqueles que fizeram surgir o crédito tiveram que ter impacto no imposto de renda, por exemplo, e na contribuição social. Na própria contribuição social sobre o lucro. Então tem que devolver tudo isso também, o fisco está recebendo isso agora. Nossa, vai ter que devolver, né? Já que... É uma coisa louca, né? Mas espero que não. Vai, sei lá, né? Mas... Temos outros temas aqui que precisa discutir ou não Não, essa questão da demora, né? Realmente, essa questão da exclusão do ICMS ficou quase 20 anos. A própria... E essa aqui também, né? Desde 2007, que julgou agora em 2023. É que já demorou. A lei é de 88. Ela só foi ser julgada a constitucionalidade dessa contribuição em 2007. Já demorou aí. Aí depois de 2007, para decidir qual decisão prevalece, STF ou o trânsito do processo individual, 2007 até 2023. Então, foi... Quanto deu aí de 2007, 2017? 16 anos. Mais o tempo da lei até o primeiro julgamento, que é de 88 até... Não dá nem fazer a conta, né? Até 2007. Nossa, gente, mais de 40 anos para se decidir uma coisa nesse país, e você tem certeza do que vai acontecer. Agora ele mexe no passado ainda. Bom, é isso.